E é galera, beleza? Aqui que fala é o Pedro. Então, eu estava no YouTube lá, de boa, bem de boa com meus amigos na cal, quando eu me deparo com esse vídeo aqui. Só mais uma crítica genérica sobre Sonic, do Ender Types. Aí eu falei, bora ver, né? Vamos dar uma olhadinha, né? Tem uma hora. Vamos ver, isso aí, mano. Tempo livre, vagabundagem, isso aí, tudo bem, vamos lá. Então, beleza, começamos a ver o vídeo. Aí ele começou a falar da parte que o Sonic tava se perdendo nos temas dos jogos dele, sabe? Que tipo, que tu não tem como saber onde é que se passa o mundo do Sonic e tudo mais. Ele começa a falar sobre isso. Aí beleza, mano. Aí beleza. Tipo, tem umas partes que eu concordei e tal, outras não, e tudo bem. Mas a parte que eu vim reagir de verdade com vocês e fazer um vídeo refutando é a parte quando ele começa a falar do Sonic Frontiers. Cara, aquilo lá que ele falou, que ele começou a falar, porque ele começou a dizer no vídeo, um monte de coisa aí, mano. Irmão, isso me deixou revoltado até o pessoal que tava na cal também junto com a gente. E vou falar que no BKR... Não fala certo, sem coisa. BKR Setu, eu me senti na obrigação de fazer esse vídeo refutando ele. Mas eu faço esse vídeo com todo respeito a ele. Nada, tipo, eu não vou xingar o cara, eu não vou fazer isso. Eu só fiquei, tipo, incomodado. Não é revoltado também, eu exagerei. Eu fiquei incomodado com o jeito que ele falou as coisas. Enfim, então vamos reagir a esse vídeo. Então, bora começar. Eu tô desde o primeiro dia que esse jogo ganhou um trailer de gameplay, julgando cada pedacinho dele. E eu fiz bem em não esperar muito, porque eu sabia que ele não ia ser grande coisa. Que bom tá inteiro. Olha, foi mal aí, mas infelizmente cutscene bonita, história boa e música pedrada não faz jogo bom. Porque eu quero jogar. Eu comprei o jogo pra jogar. E jogar algo que presta. E acho bom você continuar com essa bunda na cadeira até eu terminar de falar. Porque sabe o que eu vou fazer agora? Você sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um exposed no meu youtube.com. Porque o Sonic Frontiers é um jogo medíocre! Claude, é agora que ele... Sim, depois de 3 anos, finalmente chegou a hora. Eu perdi alguma coisa? Você chegou na melhor parte. Ele é só um open world genérico que leva o nome da franquia, tendo mecânicas e um combate interessante vez ou outra que poderiam, mas não foram usadas para formar um bom jogo. E talvez só de ser graficamente e artisticamente mais condizente com o que estava sendo apresentado nos últimos anos, ele fosse muito melhor recebido. Porque à primeira vista, ele é estranho, é feio, horrível visualmente. E não é à toa que todo mundo que tem um par de olhos funcional olhou pros trailers dessa porcaria e não conseguiu parar de pensar que tinha algo de errado. E adivinha, tinha algo de errado. O jogo inteiro é errado. Tudo que existe nele se atrapalha, não se sustenta. É um ecossistema de várias mecânicas e ideias que colapsam entre si e resulta em um dos piores jogos que eu já joguei na minha vida. Que isso, cara? Não, que isso, mano? Não, calma. Eu sei que é opinião, mas pô, mano. Caraca, desculpa, velho. Vou te botar pra jogar um Sonic Labyrinth aí, mano. Aí tu vai ver que é o pior jogo da tua vida, né? Pra mim tudo bem Sonic buscar um certo nível de realismo, mas isso aqui é sem graça. Tedioso, morto, genérico, e é esquisito ver como eles conseguiram errar tão feio em utilizar desse tipo de aproximação, quando se tem exemplos excelentes da própria franquia do que deveria ser um jogo que explora o lado mais real dos jogos do personagem. Ele é muito sóbrio em comparação a qualquer outro título, não tendo nada muito gritante em suas composições, e isso se dá justamente por sua premissa de ser algo desolado e misterioso. É uma escolha inteligente que existe para enfatizar a narrativa que nos é apresentada, mas a forma com a qual trabalhar essa temática só consegue me fazer enxergar que tiveram essa ideia como desculpa para fazer cenários quase que totalmente vazios e sem originalidade, o que é um tapa na cara de qualquer um que acompanha a franquia há anos. Tá, cara, é que é o seguinte, velho, por mais que realmente os gráficos ou direção de arte sejam piores que a do Unleashed, cara, o ambiente, realmente, como tu disse, o ambiente que o Sonic se passa, como foi explicado no jogo, é realmente pra ser um vazio, é pra ser misterioso e tudo mais. Só que, cara, tu tem que pensar o seguinte, velho. Tu é o Sonic. Pensa nisso, tu é o Sonic. E tu tem uma caralhada de elemento no teu cenário onde tu impossibilita do Sonic correr. Cara, não é, isso aqui não é Zelda. O Zelda é bonito, por sinal, tá? Eu gosto.
Não é Genshin Impact, por exemplo, tem um mundo aberto lá, bem detalhado, mas cheio de coisa pra fazer. Irmão, isso aqui é Sonic. Irmão, o Sonic tu tem que focar no mundo aberto pra ele correr. Tu não tem outro, velho. Tu tem que explorar e correr. É isso que tu tem que fazer, mano. Tu é o Sonic, tu não tem que ficar andando devagarzinho, ficar observando muito, não. Tu tem que correr. Irmão, mas Pedro, tu pode aproveitar o jogo. Realmente, eu aproveito o jogo por sinal, tá? Eu gosto, tipo, não usar o boost. Eu tento evitar o boost o máximo possível até, quando eu jogo Frontiers. Mas, cara, tu é o Sonic, velho. Tu tem que correr, irmão. Tu não pode ficar lento. Tu não pode fazer um ambiente, um cenário, um mundo aberto que tenha tanta coisa na tua frente que impeça tu correr livremente pelo mapa, tá ligado? Por isso que, por exemplo, pra mim, o melhor mapa pra mim é o do deserto, porque o deserto é realmente tudo, tem um espação pra tu correr. A água, a física da água é bonita. Tipo, tudo eu gosto demais da ilha, a segunda ilha. Porque realmente, tu tem muito espaço pra aproveitar. Tu tem os lugares lá que tu vai ter que explorar. Vai ter montanha, tu vai ter que subir. Vai ter um monte de coisa. Vai ter bastante inimigo legal. Enfim, cara, Sonic tem que ser livre. E o mundo aberto que os caras fizeram, que é mais vazio, até que é bom pro Sonic. É muito bom pro Sonic pra ele poder correr. Entendeu? Essa é a diferença. Isso aqui não é Zelda. E já se acostumou com os jogos a serem uma baita de uma experiência visual. É só olhar em volta, não tem basicamente nada aqui. São poucos os lugares que me fazem ter algum tipo de reação, lugares que me atiçam a curiosidade, que me fazem questionar os desafios que vêm pela frente, ou até mesmo me colocam para apreciar e refletir sobre o cenário e a história que estamos acompanhando. E isso denuncia o quão desleixado foi o trabalho com um dos pontos mais cruciais do jogo, e que seria uma das coisas mais fáceis de se criticar caso fosse mal feito. E sendo ele mal feito, a Sonic Team condenou Sonic Frontiers a sofrer de um dos maiores problemas de um open world genérico e que é constantemente motivo de reclamação: ser vazio. Vazio visualmente e vazio em propósito. O que é ainda pior no caso do Frontiers, porque na verdade ele nem é um open world, ele é um open zone. Você consegue ter noção que o escopo dele é muito menor em comparação com um jogo mundo aberto. Sim, só que tu tem que levar em conta que esse é o primeiro jogo mundo aberto, entre aspas, que os caras fizeram sobre a série Sonic. Eu tenho certeza que os próximos jogos os caras só vão evoluir sobre isso, tá? Porque, irmão, o primeiro passo que eles deram, chegaram e botaram um pau na mesa, velho. Tipo, esse é o futuro da SEGA, mano. É o futuro dos jogos do Sonic. E, cara, beleza, o Red Dead 2 nem se compara, beleza? O Red Dead 2 é bem melhor no mundo aberto que o Sonic. Mas, cara, tu tem que entender que, tipo assim, é vazio. Tá, vai, tem os mandos que é, mas, cara, são lugares que tem que ser vazio até pro Sonic poder correr, como eu tinha dito. Mas, cara, quando tu explora o mundo, quando tu vai entendendo melhor da história e tudo mais, os lugares que tem uns negócios pra tu realmente investigar, explorar, fazer tudo que tem que fazer, os parkour, qualquer coisa, realmente é bonito, é detalhado, é muito interessante, cara. Cara, o jogo é divertido sim, velho. Porque a graça de tu usar o Sonic é pra tu correr e explorar quando tem que explorar os lugares específicos, entendeu? Esse que é a graça do jogo. O que teoricamente seria muito mais fácil de lidar, muito mais fácil de direcionar a atenção do jogador, de realçar sua narrativa e de trabalhar cada pedaço do jogo com um pouco mais de cuidado. Mas ainda assim, ele consegue falhar na versão simplificada da tarefa. Os poucos pontos de interesse que ele tem são vazios e no máximo existem para fazer você perder tempo indo do ponto A até o ponto B, fazendo com que o cenário não consiga contar quase nada por si só. E aí eu te pergunto: qual o sentido de perder tempo fazendo um jogo tão grande e com tanta liberdade, se toda a grandeza a qual ele se vende não adiciona nada à experiência? Deixar escapar a chance de pegar essas ruínas e construir algo realmente interessante em cima delas. Algo que valesse a pena explorar, que contasse alguma coisa, que fosse engajante e divertido para o jogador. E é claro, que ainda mantivesse a estética que eles gostariam de entregar. E de todos os problemas que esse jogo tem, tornar ele divertido seria o mais simples de resolver. Porque esse jogo facilmente poderia ter sido muito melhor do que o produto final. Mas isso é claro, pô. Isso realmente, até porque o jogo, por sinal, gente, caso vocês não saibam, os caras ficaram 5 anos produzindo a batalha pro Giganto, sabe? Aí o resto foi pro mundo aberto e tudo mais, enfim. Aí realmente, você pode reclamar sobre isso, mas cara, o jogo, ele tem coisas beleza pra tu explorar e tudo mais, e pode realmente, tipo, por exemplo, essa parte ali agora que tá na minha print, que ele tá dentro do templo, acho que é isso, né? Se não me engano. Cara, realmente, não tem nada que o Sonic fala, caramba, cara, que lugar é esse que eu tô? Realmente, isso podia estar no jogo, e por sinal eu espero... Mas, cara, isso do Sonic se perguntar, isso tá muito na parte da história secundária. Sabe quando tu fala com os personagens
não da história principal, por exemplo, tu fala com a Sage do nada, sabe? Que não é o principal, por exemplo. Tu fala com a Sage, tu fala com a Amy, com o Tails, às vezes até com o Eggman, dependendo, tu pode falar uma história secundária com ele, sabe? Aí sim, tu vai se entretendo mais, tipo, caramba, por que eles fizeram isso? Cara, o que é isso que eu tava antes, sabe? Mano, pode me explicar o que é isso, sabe? Aí beleza, tu vai ter uma história secundária e tudo mais, eles vão te explicar, tu vai se entreter e falar, ah, legal, legal. Entendeu? Beleza, tipo, agora ali, em vez do Sonic se perguntar e falar, caramba, que lugar é esse aqui? Realmente, não tem. Mas isso se complementa na história secundária, entendeu? É basicamente isso aí. Ele entrega de bandeja um game design competente com controle de personagem excelente e possui as mecânicas perfeitas para realçar uma exploração orgânica, simples, funcional e que poderia render bons momentos em gameplay. Mas sabe por que ele não entrega? Porque tudo o que ele traz de interessante foi subutilizado para dar espaço para o que é mais fácil e que principalmente não deveria existir por aqui. Do que eu tô falando, você me pergunta? Eu tô falando disso aqui. Essas são as mecânicas de level design padrão dos jogos de Sonic. Há um bom tempo atuam como facilitadores tanto para eles quanto pra gente. Extensores de plataforma totalmente escrachados, que automatizam de forma agressiva a sua e a minha gameplay. Eu tinha meus problemas com essas gimmicks nos jogos da franquia há anos. Eu já sentia que era algo um pouco desconexo e datado, mas não era nada demais. Afinal, a gente tava numa jogabilidade mais arcade, dava pra engolir. Mas aqui é completamente detestável. Ah, então, desculpa, então com todo respeito, velho, se tu já tinha problemas com isso nos jogos anteriores, que era muito bem implementado, tipo, perfeitamente implementado, que nem no Unleashed Generations, cara, amigão, porra, aí vai ser difícil tu analisar um Frontiers analisando o mesmo e não tirando base do teu coração, né? Aí vai ser difícil mesmo. Porque para um título que busca ser uma experiência diferente de Sonic, com uma temática bem mais pé no chão, muito mais pé no chão que qualquer outro título, perdendo só pro Six, elementos como esse contradizem a proposta do mesmo, quebrando toda a imersão que o jogo tenta construir. Os boost pads, grind rails, dash rings, obstáculos ou até mesmo as plataformas que você encontra por aí não fazem sentido em todos os aspectos. Mas cara, esse é um jogo de Sonic, velho. Como é que tu... Não, desculpa, velho. Se não tivesse mola, os dash, os grind, acho que é isso também. Enfim, não tivesse nada disso, irmão, aí sim pra mim ia ficar tipo, caramba, mano, que mundo aberto mais genérico do cacete. Isso aqui não é Sonic, velho. Cara, isso aqui só tacaram o personagem no mundo aberto. E é isso aí, só tacaram ele no mundo aberto aleatório e toma, tá ligado? Aí beleza. Só cara, tem mola, tem balões, tem um monte de elementos de Sonic que a gente já viu nos outros jogos e colocaram aqui. Pra tu poder pegar as medalhas, pra tu poder pegar os itens melancólicos lá, enfim. Enfim, cara. Tem muita coisa, elementos de Sonic aqui pra realmente parecer um jogo de Sonic. Porque o jogo é de Sonic, entendeu? É um level design pobre, que não conversa com nada presente no jogo, e foi uma das maiores críticas que ele já enfrentou. E mesmo que a Sage tenha dado uma boa explicação do porquê da existência desses elementos, sinceramente, não passa de uma desculpa esfarrapada pra justificar um trabalho feito pelas coxas. Mas calma aí, não me entenda errado. Não tô dizendo que seria uma explicação ruim, pelo contrário, seria uma boa justificativa. Mas apenas se o Frontiers não passasse a imagem de ser só um projeto de testes rushado que eles venderam pra não dar prejuízo. Porque, indiscutivelmente, a presença desses elementos da forma com a qual eles inseriram no jogo não foi interessante. Esses elementos tornaram a experiência insuportável, são totalmente desprezíveis para gameplay e para o ambiente, preenchendo o vazio do jogo de forma artificial e acabando com composições que deveriam ser grandiosas. E seria melhor se não existissem, pelo menos não fora do cyberespaço, para que eu pudesse aproveitar a parte Frontiers do jogo. Porque se fosse para ficar deslizando no ferro e quicando nas coisas, eu podia jogar qualquer outro jogo da franquia e tinha economizado R$115. Essa dependência tem capado o personagem durante muito tempo, o limitou mais uma vez nesse jogo, limitou todo o level design, tornando o Sonic Frontiers um ping-pong infernal em que você frequentemente perde o controle total do personagem e, de brinde, impacta diretamente na história, uma vez que deixam de ser meros elementos arcades utilizados para suprir uma limitação de tempos mais simples para elementos reais presentes no cotidiano dos personagens. Mas antes fosse só isso. Essas mecânicas se tornaram tão danosas que sabe o que mais elas conseguiram afetar? Os inimigos. E é óbvio que não de uma forma interessante.
Não é de hoje que a maioria dos inimigos em Sonic são tratados como um monte de nada e não representam o perigo que deveriam, como por exemplo os Badniks do Eggman, que não fazem jus à genialidade do personagem. Porém em Sonic Frontiers eles receberam até um pouco mais de atenção. Bastante atenção pra falar a verdade, mas a discrepância de qualidade entre eles é incômoda e joga contra a própria história. Nas Starfall Islands temos essas máquinas autônomas criadas pelos anciões, os mesmos anciões que tiveram toda uma construção sobre o quão insano é o nível de poderio bélico de sua raça e tinham esperança em sua tecnologia para bater de frente com algo mais forte que a própria Dark Gaia, superando tudo que foi apresentado na franquia e ficando abaixo apenas do The End. Essa construção sobre suas capacidades se reflete em suas máquinas, que apresentam um perigo real e que você consegue sentir que foram feitos para cumprir um papel. Isso desde os inimigos comuns como o Soldier, que podemos entender como uma unidade básica de combate, o Wolf como unidade de perseguição e neutralização, ou os próprios Guardians, que fazem jus ao seu título de guardião, sendo capazes de criar tornados, atingir velocidades supersônicas, drenar a vitalidade de possíveis ameaças, enfim, são bons inimigos que cumprem o papel. E se enriquece a narrativa do quão habilidosos e cautelosos os anciões eram, reforça que essas criaturas ancestrais estão em um nível completamente diferente. Só que ao mesmo tempo que existe essa construção, a própria Sonic Team parece não se importar com ela. Porque conforme você vai jogando, cada vez mais você percebe como os inimigos vão sendo reduzidos a simples objetos de cenário que funcionam justamente como os extensores de plataforma padrões da franquia, onde o Cyclone é só um alvo, o Jellyfish também é só um alvo, o Soldier se torna um alvo, o Capture rouba sua esmeralda e logo em seguida cria um rastro para você conseguir enfrentá-lo, a Fortress também começa de forma excelente, mas cai no mesmo problema do Capture, o Caterpillar cria uma Grind Rail do nada e fica parado te esperando morrer, todo o combate do Strider gira em torno das Rails, a Spider é como se fosse um cuscuz paulista de tanta coisa aleatória que tem na luta dela, e tudo pra quê? Reciclar elementos e mecânicas cansativas que tomam o lugar das mecânicas únicas do jogo, simplificando a gameplay e jogando a credibilidade dos anciões no lixo, ao utilizar de soluções preguiçosas para resolver confrontos que deveriam ir além, fazendo uso das novas técnicas que o personagem possui. Vocês têm noção de que você não precisa usar o Psyloop, uma das principais habilidades do personagem que está diretamente ligada à trama, para praticamente nada de importante o jogo inteiro. Como não, cara? Se alguém aqui fizer um desafio zerando Sonic Frontiers sem o Cyberloop, essa pessoa não zera. Não zera. Porque tem puzzle obrigatório que tu precisa do Cyberloop pra, por exemplo, tu vai estar lá tirando as plantas lá do minigame da Amy lá, né? Vai precisar disso. Então, amigo, é obrigatório sim, é importante sim, e é uma mecânica incrível sim. A maior parte do tempo que você usa o Psyloop é pra resolver puzzles inúteis, missões idiotas, desenhar um Amogus e ativar um monte de coisa que só existe pra te fazer usar de forma artificial uma mecânica que eles não trabalharam direito e tinha um potencial enorme. E isso é só a ponta do iceberg, porque ainda tem mais, muito mais pra reclamar. Como essa câmera ridícula que te trava toda hora, o Homem Attack ser um lixo e ter conseguido a proeza de me fazer elogiar o Forces ao vivo, o combate dos titãs que por mais que seja muito foda, ainda assim é raso. Raso? Raso em que, irmão? Caraca, raso em cara, só o giganto, desculpa. Só o giganto que pode ser raso, se for o caso, né? Que pra mim também não é. Cara, as batalhas contra os titãs é muito épica, mano, é Dragon Ball, Metal Gear, sabe? E não tem, cara, é um bagulho pra tu olhar pra isso e falar, cara, isso não pode mais faltar na franquia. Tem que ter algo assim na franquia, sabe? Não pode mais faltar. O sistema de evolução que também é raso, o jogo inteiro ser uma enorme coletação maçante, os puzzles serem uma pura encheção de linguiça, as animações às vezes serem uma palhaçada pura, o Drawn Distance ser um problema, o cyberespaço ser curtíssimo e só mais uma desculpa pra reciclar ideias, até o modo foto. O modo foto é mequetrefe. Como você faz um modo foto que é ruim? Tem também isso, e isso, e isso aqui também. O legal é que ele só jogou, né, o que tá de ruim no jogo, mas não explicou nada, tipo, por quê? Tá, por quê? Por que que é raso? Por exemplo, por que que a batalha com os titãs é raso? Por quê? Me explique. Não explicou, ele só atacou e é isso aí, mano, aí tu fica com as tuas teorias, tá ligado? Cara, por sinal, cara, essa análise dele, velho, tá muito fraca, tá? Com todo respeito a ele também, não é ofender o cara também, né, não é isso, mas é uma análise muito rasa do jogo, sabe? Ele tá pegando, ele não tá nem analisando, ele tá pegando a opinião dele e tá tratando como se fosse a maior verdade do mundo e pegando que só o coração dele tá falando, tá ligado? Não tá pensando, tipo, não tá pensando da proposta dele, sabe? Tem que pensar nisso também, tipo, por que ele veio? Pra que ele tá aqui, sabe? E então, por isso, velho, que eu vou dar uma aulinha pra esse cara como é que se analisa um jogo.
chamando o meu amigo Papa Mindas, que por sinal, ele não é fanboy de Sonic, ele só só gosta da franquia, sabe? Tipo, ele joga os jogos, mas tipo, não é fanboy, não é fã, sabe? Tipo, fã mesmo. Porque, por exemplo, eu poderia muito me analisar e ensinar ele como é que se faz, mas vocês vão falar: ah, Pedro, tu tá sendo fanboy, tu é fã de Sonic, tu é fanboy de Sonic. Então eu chamei o meu amigo Papa Mindas, que joga jogo para um cacete, é uma variedade incrível de jogo que ele joga. Ele jogou Frontiers recentemente, então eu trouxe ele pra falar do jogo, o que ele achou da franquia, o que ele não gostou também, e ele vai falar tudo pra vocês o que ele achou. Então, Papa Mindas, é com você. Opa, tudo bem com vocês? Eu me chamo Papa Mindas e eu vim aqui dar uma falada sobre a minha opinião do Sonic Frontiers. Já avisando que eu não sou um fanático pela série do Ouriço Azul, mas ainda assim tenho um histórico de relação boa com os jogos dele. Já joguei alguns jogos como Sonic Generations, Unleashed, os clássicos, Mania, Forces, e entre outros aí. Os meus jogos favoritos são, como a maioria, uns RPGs. Eu não sou muito fresco para estilo de jogo, então eu jogo desde hack and slash até jogo de point and click, batalha de turno, tática, Metroidvania e por aí vai. Eu sou um jogo de tudo, basicamente. E como eu zerei o Sonic Frontiers recentemente, eu vim dar uma falada sobre o jogo. Enfim, é isso. Vamos começar. A SEGA lançou o Sonic Frontiers com uma aposta meio arriscada, na minha opinião. Que eu saiba, eu acho que ela nunca fez nada do estilo, ou pelo menos com nível de complexidade. E quando eu iniciou o jogo, então eu meio que comecei umas opiniões meio neutras, sabe? Eu não sou uma pessoa que se baseia muito na opinião dos outros, eu mais costumo sempre tirar minhas próprias conclusões jogando o jogo. E como que o Sonic Frontiers é meio que um divisor de águas, pelo que me falaram, ele é basicamente perfeito para esse momento. O jogo já mostra um diferencial no começo dele, pela estética e pelos gráficos, o que pelo menos pra mim foi um choque muito bom, porque foi um dos motivos também que me fez jogar o Sonic and the Black Knight. Eu gosto muito dessas coisas que são mais desconexas e traz um ar de novidade pra alguma franquia que já é consolidada em alguma coisa, pelo menos do que eu vi de Sonic na minha vida toda. Eu acho que eu nunca tinha visto algo tão parecido com Sonic and the Black Knight nesse estilo quanto o Frontiers, que é algo que pelo menos me empolgou muito no começo pra jogar o jogo, né? Algo que me instigou muito mais e me deixou muito mais animado pra jogar. O jogo começa com um mini tutorial bem simples e bem livre. Ele não enche a sua tela com 1 milhão de coisas e mensagens te ensinando a como fazer algo simples, como se você fosse uma criança de 4 anos de idade. Bem pelo contrário, é uma mensagem e acabou, você já pode explorar os controles do jogo. Eu normalmente sou uma pessoa que costuma explorar bastante, então descobrir os itens e entender mais o mundo do Frontiers não foi um problema grande pra mim. Eu sempre faço o máximo de coisas possíveis na área de sair dela e é exatamente o que eu faço no começo desse jogo. Por mais que algumas pessoas podem sentir estranheza, né, alguém que não esteja tão familiarizado com o estilo do Frontiers pode ter, eu ainda devo realçar como esse jogo sabe te prender a atenção, sempre colocando as coisas mais surreais e que se destacam no mapa do jogo. Ele já explica sobre a mecânica do mundo aberto e todas essas coisas de movimentação que o jogo tem novas, né, muito bem, e te dando uma pequena ilha com missões secundárias e um mini boss para enfrentar, com algumas mecânicas de movimentação do jogo que você usa para pegar justamente esses itens necessários para continuar prosseguindo na história. Ele não te prende muito nela e ainda te mostra uma mudança severa na maturidade dos personagens, o que me deixa umas 10 vezes mais animado pro jogo, porque isso pelo menos me mostra que eu vou ter uma experiência completamente diferente com relação à história comparado aos outros Sonics. É algo que me agradou muito. O Sonic Frontiers se baseia bastante em combate corpo a corpo e é algo bem mais arcade, clássico, baseado em combo e variação de ataque para desbloquear o decorrer do jogo. O combate é simples, porém não deixa a desejar. Ele possui uma mecânica de RPG na sua maioria, como o sistema de pontos de XP para desbloquear as habilidades, tendo várias formas de acumular esses pontos, só explorando o mundo ou derrotando os inimigos do mapa, e tendo como incentivo de exploração uma roda de melhoria para os seus status. Eles são melhorados com os cocos, sendo eles o eremita e o ancestral, cada um tendo seus itens espalhados no mapa para você seguir explorando e conseguir acumular o suficiente para aumentar suas características. O jogo também apresenta uma mecânica de esquiva e de parry. As duas mecânicas se encontram sendo muito necessárias durante os combates do jogo, a esquiva contra mini-chefes do mapa e o parry sendo crucial contra os chefes principais do jogo. O parry do jogo base é algo extremamente fácil de usar, basta você segurar os 2 botões da frente dos gatilhos do controle e pronto, o Sonic vai estar sempre com a guarda pronta pro parry. Diferentemente da DLC, onde nos é apresentado o Perfect Parry, onde ele tem uma janela de tempo extremamente menor para realizar ele, tendo que obrigar você a jogar num ritmo completamente diferente, mais rápido de toda a sua aventura anterior no jogo base, o que pelo menos para mim é um ótimo ponto e traz mais emoção ao jogo e dificuldade para o jogador. Pelo menos para mim é uma melhora muito grande,
pois não deixa enjoativo o combate e mostra que só com uma mudança na janela de tempo de uma mecânica já torna seu objetivo 10 vezes mais difícil de completar. É um ótimo ponto do jogo e deve ser elogiado. Sonic Frontiers apresenta sua mecânica mais inovadora do jogo inteiro pra mim, que é o mundo aberto, trazendo ele em forma de ilha, mudando os seus biomas e características a cada uma. O mundo aberto do Frontiers é muito bem modelado e elaborado pra mim. Os gráficos, a música, os passos do Sonic na grama, tudo isso se junta e torna a ambientação muito mais imersiva. O contexto da história também ajuda a deixar todo esse mundo vasto e sem vida do Sonic Frontiers muito mais profundo. Eu vi algumas críticas sobre a tal falta de criatividade da SEGA no mapa do jogo. Eu particularmente não consigo entender essa crítica, porque, olhando de forma verdadeiramente crítica pro jogo, ele é uma jogada completamente diferente de tudo que a gente já teve até agora. E tudo isso é algo feito num espaço de tempo muito pequeno, durante uma mudança severa no mundo dos jogos. O Sonic Frontiers pra mim ele não foi um jogo feito pra agradar e muito menos pra competir com qualquer jogo de 2022. Eu acho que a SEGA criou ele com uma base de inovar e mostrar pros fãs da franquia que o universo dele podia se expandir pra qualquer direção, e isso fazendo um jogo completamente ousado e com mecânicas desconexas de tudo que a gente tinha sido lançado até agora no mundo do Ouriço Azul. Eu enxergo apenas um defeito no mapa, e que ele seria resolvido só com tempo de desenvolvimento, que é apenas a poluição. O mapa do Sonic Frontiers é muito grande. Se juntar as 4 ilhas de um mapa imenso, isso por si só já seria maçante. Agora, imagina esse mapa, só que com as mesmas mecânicas, com os mesmos itens, os mesmos chefes. Isso ia acabar justamente arruinando o jogo com a maior característica dele. Por isso ele foi dividido em ilhas, sendo muito mais fácil de desenvolvimento e de organizar as demais formas de exploração. Principalmente se levar em conta a história do jogo, que é algo muito mais complexo e que depende no mapa para deixar sua personalidade mais concretizada. O excesso de colecionável no jogo é realmente chato, mas as missões secundárias, as formas que eles usam, as mecânicas e principalmente o cyberspace, que é algo que deve ser analisado, claramente não era a opção do desenvolvedor deixar o mapa desse jeito. Mas é bem nítido que ele pode ser muito pior do que ele realmente é. Eu entendo a crítica, mas eu não sei porque batem tanto na tecla. Eu costumo visar o que há de bom nisso, e as pessoas que não visam isso, eu acho que é uma parte muito arrogante delas, sabe? Isso que eu nem citei os inimigos no mapa, sendo muito variados, usando as mecânicas do combate e de movimentação. Usando só como 2 exemplos bem simples, aquele robô que rouba suas esmeraldas e depois ele cria um rastro, sabe? Que você tem que seguir ele pra subir em cima dele e dar um stomp, daí você pega tudo de novo. Ou aquela ave do mapa de vulcão que ela fica jogando um raio pra você enquanto você tá correndo, ela fica te perseguindo e você tem que dar um parry pra dar um stun nela, e depois você usa aquela mecânica clássica da série de acertar o timing na barra que tinha no Sonic Adventure 2, que aí você consegue, né? Você sobe em cima dela e você dá um stomp nela de novo. E já era. É um bagulho tão simples, mas que ninguém fala sobre. É algo que deve ser elogiado, e eu pelo menos não vejo muito o porquê de reclamar do mapa do jogo, sendo que é muito fácil você perceber o porquê. Porque o jogo teve pouco tempo de desenvolvimento, eles tiveram algo muito diferente para fazer, era um desafio. Então, pra mim, é muito simples de pensar do porquê que o mapa não é perfeito. É porque o jogo por si só, ele não é perfeito. O Sonic Frontiers ele não foi feito pra ser elogiado. Ele foi feito pra ser analisado, pra ser aceitado, pra saber se podia ter mais coisa da série desse jeito. E ele funcionou perfeitamente. Ele, pelo menos do que eu vi, ele agradou todo mundo que pelo menos é muito fã da série. Então, pra mim, os seus defeitos não deixam dele de ser muito flexível, ok? Apesar de tudo, o jogo ainda é muito aberto. Se você quiser, é só seguir a história. Quem faz a sua aventura é você, o jogo não decide nada. Ou seja, a crítica não faz sentido. O Sonic Frontiers apresenta uma mecânica nova e desafiadora, que é o cyberspace. Eu não sou o maior expert da história do Sonic, eu sempre joguei ele mais pela jogabilidade mesmo, então do que eu entendi do jogo é que ele aparentemente faz você revisitar lugares da sua memória, só que de forma física. E o jogo usa isso como uma forma de speedrun, né? Usando a mecânica básica e clássica dos outros jogos do Sonic anteriores, como Generations, o Initiative, enfim, todos basicamente, que você tem um tempo recorde para chegar no final, uma quantidade de anéis para acumular e anéis vermelhos para pegar durante a corrida. Nesse jogo eles são acumulativos, então você não precisa fazer todos ao mesmo tempo, o que deixa a missão bem mais fácil e divertido. Pelo menos às vezes, né? Não é toda vez que eu me diverti fazendo isso, não. Nós também temos uma mecânica nova envolvendo algo do cyberspace, que é o Cyberloop,
que você praticamente só fica rodando com ele, você pode pegar anéis pra acumular ou itens de missão, né, pra você poder pegar e continuar prosseguindo se você precisar de mais alguma, se você não tiver pego o suficiente. E enfim, e também pra resolver alguns puzzles no mapa, você precisa rodar entre eles e ele basicamente desbloqueia ali, né, destrava o puzzle. Eu não acho uma mecânica muito incrível, eu acho ela bem, sei lá, passageira. Eu acho que é só mais pra colocar algo diferente mesmo e colocar algo pra, sei lá, contextualizar com a estética e a história do jogo. Pra mim não faz muita diferença, eu não vejo nada de muito incrível. Pra mim é uma mecânica bem simples mesmo. Eu acho que poderia ter como aproveitar isso de forma melhor. Com relação à história do Frontiers, como eu tinha dito antes, eu não sou muito chegado na história do Sonic e do universo dele. Nada dele me chama muita atenção, basicamente. Mas o jogo conseguiu mudar um pouco desse meu pensamento. Ele apresenta um Sonic muito mais maduro se comparado com os anteriores, tendo um ar de seriedade muito mais presente. O que eu gosto muito desse jogo é que ele também me faz admirar muito, como nenhum outro faz, é a relação do Sonic com os amigos dele, sempre preocupado e mostrando de uma forma muito mais certa de como ele coloca os outros em primeiro lugar. O foco do jogo no grupo de amigos do Sonic, ele é algo extremamente bem feito, principalmente com o Tails, tendo o meu diálogo favorito do jogo todo e na minha cena favorita, que é quando o Sonic pergunta pro Tails se ele tá bem e que se ele tivesse algo preso dentro, ele poderia só dizer pro Sonic sem nenhum remorso que ele não se sente mal. No Knuckles também, tendo uma personalidade forte, se destacando e tendo uma forma única de lidar com os outros, mostrando firmeza e comprometimento com seus amigos. A Amy sempre levantando o astral de todo mundo e se preocupando com os cocos, ajudando pra acabar com todo o tormento que tinha sido causado pelo Denji na ilha. Tudo isso sendo mostrado de forma leve, com um gosto de ritmo que esse jogo leva e muito mais controle, sabe? Ele tem um controle dos momentos mais chocantes, dos momentos mais tristes, dos momentos mais felizes. É algo que realmente me faz admirar. Definitivamente um dos pontos mais positivos dele inteiro. A única reclamação que eu tenho, que não necessariamente se encaixa à história do jogo, mas sim ao boss final, The End, que só pra deixar claro, eu sou alguém que gosta desses minigames de navezinho, ok? Eu realmente curto, mas o boss final do jogo ser isso é extremamente broxante. A emoção que daria no final do jogo de você brigar contra um boss mais colossal que o normal, e só que com a mesma gameplay dos outros não poderia mudar demais, sabe? Só colocar uma cutscene diferente, poderia ser a mesma coisa, só que com um boss muito maior, seria muito melhor. Porém, devo dizer aqui agora que isso foi consertado na DLC do jogo, que foi algo sensacional, é incrível. Consertaram o problema principal do jogo de forma épica, mas sempre deixando claro que isso poderia ter sido melhor no jogo base e evitar de ter uma DLC. Mas ok, não deixa de, né, agora nós já temos, então se você jogar o jogo agora, pode ir direto pra DLC se você quiser antes de terminar o jogo, que você vai terminar ele da forma perfeita, basicamente. É um ótimo ponto a se dizer, e parabéns à SEGA por consertar e escutar os fãs por isso. É realmente ele elevou muito mais a nota do jogo pra mim, pra isso. E quando eu zerei o jogo, né, antes da DLC, eu me lembro perfeitamente de ficar um pouco triste, assim, sabendo que o boss final é um jogo de navezinha, mas enfim, né, acontece. Eu, obviamente, não tenho como terminar sem falar das músicas desse jogo. É simplesmente arte. Ele começa com uma soundtrack mais melancólica e seguindo o mesmo rumo que o jogo leva até o final da primeira ilha. A música do minigame da pesca do Big no Cyberspace, que é algo mais lo-fi, mais tranquilo e sempre combinando com o momento, e as músicas dos chefes é um espetáculo à parte. A minha música favorita sendo Find Your Flame, espetacular, sensacional. O que fizeram na produção musical desse jogo, te dando aquele hype absurdo no começo da boss fight e no final do jogo, quando ele fica com aquela música mais tensa na última ilha, mostrando que o momento mais esperado estava chegando, uma montanha russa de sentimentos, sabe? Você ganha uma obra-prima de música e ganha um jogo de brinde, basicamente. Definitivamente é o ponto mais alto e positivo desse jogo, é a música. Sem dúvida nenhuma, é impressionante. Enfim, essa foi a minha opinião sobre Sonic Frontiers. Eu não sou um cara muito fanático pela série, só gosto dos jogos mesmo, não tenho muito preferência para qualquer tipo de estilo de jogo. Enfim, é isso, eu só jogo e tiro minhas conclusões. É isso, valeu por ter me escutado até aqui, falou. E pronto, então temos a análise dele, e assim se faz uma análise bem feita. Ele deu a opinião dele, ele analisou de forma coerente, e o melhor de tudo, não foi um fanboy de Sonic falando, foi um cara neutro. Falou ele que achou do jogo e o que ele falou. O que ele falou é coisa de um cara neutro fã. Pronto, ponto. Pois é, ainda tem muita coisa pra reclamar.
Mas elas não vêm ao caso para esse vídeo, porque os pontos que citei já são suficientes para chegar em uma conclusão. O Frontiers, que na verdade é Frontiers, mas eu chamo ele de Frontiers porque eu peguei mau costume, é só mais um jogo de Sonic mal executado. É um bom jogo pelos vários motivos que citei e deixei de citar, mas é péssimo na mesma medida por tudo que eu falei e mais um pouco. Medíocre. Essa definitivamente é a melhor forma de se referir a ele. Mas não é por causa dele que eu tô aqui hoje. Quer dizer, é por causa dele, mas não exatamente por ele. Porque o que me tirou do sério com relação à existência desse jogo e me gera um medo com o futuro da franquia até hoje, não foi o jogo em si. Não foi a SEGA permitindo mais um lançamento vagabundo. Não foi a SEGA colocando a Sonic Team para trabalhar em 3 projetos diferentes ao mesmo tempo. Não foi. Porque isso eu já tô acostumado. Infelizmente, a incompetência dessa empresa maldita com relação aos jogos de um dos meus personagens favoritos, isso eu já tô acostumado. E se fosse só isso, incompetência, eu teria ido direto ao ponto e reclamado do Frontiers como qualquer outra pessoa normal faz por aí. Se fosse só isso, eu não teria tentado fazer toda uma retrospectiva, eu não teria tentado me explicar a cada segundo, não teria tentado manter um ambiente neutro para que você que tá me assistindo pudesse entender o meu descontentamento e pudesse compactuar com ele para que talvez fosse possível moldar um futuro melhor pra franquia. O que me tirou do sério de verdade com esse jogo foi ver um bando de imbecis aplaudindo ele como se fosse a melhor coisa do mundo. E eu não tô falando de você que entende que ele tem seus prós e contras, mas mesmo assim gosta dele. Eu tô falando de você que vai ver esse vídeo, vai querer me xingar e querer tentar acabar comigo só porque eu falei que seu jogo medíocre é medíocre. Medíocre. Pra não chamar de ruim. Já tá fugindo do negócio da opinião pro fato. Tu tá colocando isso como se fosse um fato. Tipo, não, Frontiers é medíocre, acabou. Acabou, Frontiers é medíocre. Tá ligado? Tu tá botando por um fato. Cara, não é tu que decide se o jogo é medíocre ou não. Isso é opinião tua, beleza. Tu achou medíocre? Beleza. Só que se tu for analisar o jogo, tu tem que analisar da forma correta. Tipo, por exemplo assim, cara, por mais que seja legal ter esses elementos, eu acho o jogo medíocre pra mim. Porque realmente eu não curto muito esse estilo, então eu não vou jogar muito, não vou seguir muito com a história e não vou. E realmente não curtir tanto. Aí beleza, é opinião tua, tranquilo. Tu tem a consciência, tu tem análise, tu tem tudo perfeitinho pra argumentar de forma tranquila. Só que aí tu vai lá. Tipo, tu pega qualquer coisa, tu pega a tua opinião e trata como se fosse um fato. Não é, isso não é verdade, tá ligado? É opinião. Opinião é opinião. Tu achou o jogo medíocre? Beleza, mas tu não pode falar pra mim que eu amei o jogo, que o jogo é medíocre. Porque pra mim o jogo não é medíocre. Opinião, pra mim o jogo não é medíocre. E você tá falando que eu tô errado em achar o jogo muito bom. Tu tá falando que o fato é, não, o Frontiers é medíocre. Não é. O coisa que não é, realmente não é. Eu tô aqui hoje porque o que aconteceu com o Sonic Frontiers foi algo que eu nunca vi acontecer antes. Onde, diferente de todos os outros lançamentos, houve uma passada de pano inimaginável pra cima dele. E que conseguiu ser mais doente do que todas as críticas desproporcionais que os jogos da franquia já receberam. Ver uma galera em peso, tratando esse jogo como se fosse a melhor coisa do mundo nas suas primeiras aparições, fez o meu cérebro dar um nó e virar do avesso. Porque eu não tava entendendo nada. Sabe por que tu não tá entendendo, velho? Porque é opinião tua. Cara, a maioria dos fãs de Sonic, a maioria que jogou esse jogo, gostou do jogo. E, mano, na moral, o pior é que tu foi muito desrespeitoso agora com todo mundo que gosta do jogo, sabe, né? Tu acabou de chamar o pessoal de doente. E, cara, mano, não faz isso, cara. É opinião, mano. Tu não pode. Não chama o cara de doente só porque ele gosta do jogo. Porque ele elogiou o jogo, velho. Não chama de doente, velho. Não, mano, é opinião, cara. Tipo, eu tava na comunidade certa. A mesma comunidade que há poucos anos antes de 2022 caiu matando em cima do Forces e com razão. Não, o Force merecia mesmo ser criticado, velho. Porque muitos elementos do Generations, que é o jogo que ele se inspirou, estavam muito abaixo do Generations, sabe? O Force estava muito abaixo do Generations em muitos elementos, sabe? A única coisa que se salva do jogo mesmo é a proposta da história, mas nem a história é bem executada, é isso que me quebra, sabe? O Force realmente é um jogo pra ser criticado. E se é a mesma, por que tinha e tem tanta gente aceitando esse tipo de produto com os braços abertos? Pelo amor de Deus, o jogo é visualmente esquisito, ninguém nunca jogou algo que presta, não. Perguntar isso nem chega a ser arrogância da minha parte, é só que
Cara, tem tanta coisa boa nesse mundo pra você consumir e usar pra construir uma visão sobre o que é qualidade. Tantos exemplos do que deve ser um bom jogo de plataforma, do que deve ser um bom combate, uma boa progressão de jogo, uma boa narrativa, e é por ter tantos bons exemplos por aí que eu não consigo entender como pode existir pessoas que defendem esse jogo com unhas e dentes. Desde o primeiro trailer desse jogo, tentaram e continuam tentando até hoje tratar os problemas que ele tem como um monte de nada. E toda vez que esse jogo é mencionado, mesmo depois de 3 anos, mesmo com Shadow Generations mostrando que é um jogo decente, ele gera briga. Uma briga em que o único lado certo é o lado de quem não passa pano pra essa porcaria. O lado certo é literalmente tu respeitar a opinião do cara, velho. É coisa que tu não fez. Chamou a gente doente, afirmou que o jogo é medíocre, ignorou a opinião de todo mundo, enfim, é isso aí, mano. E, cara, eu esqueci de falar um negócio, velho. O que era pra tu reclamar, tu não reclamou, que era a física. A física eu não vi reclamar uma vez. Tu reclamou do homing attack, isso eu vi. Agora, da física, que é o principal, tu não reclamou. Depois que esse jogo saiu, a comunidade de Sonic inteira virou uma zona de guerra. E aqui no Brasil, ela também é uma zona de guerra, mas também se tornou uma palhaçada, onde todo mundo que ousa ou ousou falar verdade sobre ele é atacado por uma penca de esquisitos que se fecharam na própria bolha e se recusam a aceitar que o jogo não é grande coisa. Sendo um dos casos mais marcantes e patéticos que eu vi acontecer, aquele protagonizado pelo Sparks há 1 ano atrás, onde o mesmo fez uma review sólida sobre o jogo e tacaram foda-se pra tudo que ele disse. Irmão, do mesmo jeito. Não, vamos supor, né? Vamos supor que os caras tacaram o dane-se, né? Como tu disse. Os caras tacaram o dane-se pro que o Sparks disse. Do mesmo jeito que tu tá falando isso, tu tá ignorando completamente o que as pessoas elogiam do jogo, sabe? Tu tá ignorando também, tu tá fazendo a mesma coisa, sabe? Tu faz literalmente a mesma coisa, só que pro lado contrário. Tu percebeu? Já percebeu isso? Tu faz a mesma coisa pro lado contrário. Mas realmente, tem aqueles fanboys, vão ter aqueles idiotas que vão ir pra cima do cara, que eu acho muito errado, eu acho muito... Tipo, cara, não, por que vai fazer isso? Por que vai atacar o cara só porque ele falou que o jogo é medíocre, sabe? Cara, não faz isso, velho. Tu pode não concordar aí, beleza, aí tudo bem. Mas, cara, tu atacar o cara, falar mal, falar da família, sei lá. Cara, é uma atitude muito errada, é algo que não pode ser levado pra frente, cara. Não pode, velho. É algo muito infantil, sabe? É algo que, cara, é falta de maturidade, é falta de chinelada da bunda, tá ligado? É falta disso. Pode não parecer algo tão grave à primeira vista. Afinal, quem nunca discordou de alguém nessa vida? Mas sabe por que é um caso tão patético? Porque ninguém conseguiu rebater as críticas feitas por ele. E como não conseguiram, simplesmente decidiram que seria uma resposta excelente cancelar o cara por algo que não tinha nada a ver com Sonic. Um bando de malucos se irritou com 30 minutos de uma crítica a um ouriço azul que corre rápido pra ir atrás de comentários polêmicos dele em outra rede social só pra descredibilizar o cara. Tudo bem, foram comentários polêmicos e até mesmo eu achei um pouco zoado. Mas fizeram isso por causa de um jogo, não pela causa. Entende como a situação escalonou um pouco demais pra um jogo? Cancelar alguém porque criticou um jogo, que porra é essa? Mas certamente é um caso isolado, não aconteceu com mais ninguém, pipipi, popopó, e é mesmo. O caso do Sparks é um caso isolado, o caso mais extremo que eu tenho ciência na nossa comunidade. Mas é claro que teriam mais casos, e que ocorreram até mesmo antes da review dele. Porque desde seu lançamento, a bolha do Frontiers foi ganhando força, e não contente em defender apenas ele, passaram a defender tudo relacionado a Sonic, e começaram a encher o saco de todo mundo que tem uma crítica válida a fazer sobre a franquia. Como o caso do BRKS Edu, que fez suas críticas ao Sonic Superstars e ao gerenciamento da SEGA com relação à franquia. Mas aí tu tem que falar um negócio, velho. O Sonic Origins ele elogiou. E o Sonic Origins não é tudo isso não, tá? O Superstars é bem melhor que o Sonic Origins. Isso aí tu não falou. Não, tu não quer citar, né? Não, o BKRZ Edu falou que os últimos lançamentos do Sonic são horríveis, tá ligado? Horríveis. Tipo, todos horrorosos. Tecnicamente horrorosos, sabe? E aí, pô, aí quebra. O cara é outro cara que tá colocando como se fosse fato. Não, mano, o cara tá tratando a opinião dele como fato. Não pode. Cara, opinião é opinião, não pode transformar em fato. Isso não existe. Isso não existe, tá ligado? Não existe, velho. Então o BKRZ Edu, ele errou muito nesse vídeo, velho. Não, cara, se ele não gostou do jogo, problema é dele. Se tu não gostou do Frontiers, ô Ender, problema é teu, tá ligado? Tu não gostou, beleza.
Aí, mas aí tu tratar a tua opinião, o que tu achou, como fato, e trazer pra todo mundo tipo, que gosta, como se que a gente tivesse errado, que a gente é burro, doente. Tu tá errado. Tu tá errado. Não pode. Opinião é opinião. Fato mesmo é 2 mais 2 é 4. Isso é fato. Fato é isso. 2 mais 2 é 4. O leite vem da vaca. Entendeu? Isso é fato. Opinião é opinião. E que pra mim não foi só uma opinião. Foi uma verdade incontestável. Não tenho o que dizer. Mas daí vai lá, aparece um imbecil que parece ter feito um pacto de sangue com a empresa e problematiza em cima de algo que nem deveria ter uma discussão pra começo de conversa. E acaba que hoje em dia você não pode criticar os erros dessa franquia cheia de erros. Você tem que abraçá-los ou calar a boca. Você não pode falar dos filmes, não pode falar das séries, não pode falar das músicas, não pode falar dos quadrinhos, não pode falar de nada. A menos que seja pra concordar. Não, tu pode criticar sim, pode criticar. Tanto que umas coisas que eu reclamo até hoje é o modelo do Sonic, velho. Que eu acho o modelo do Sonic do Frontiers, por exemplo, né, que é o do Forces, que agora é o do Crossword de novo. Eu acho feio. Eu não gosto desse azul mais claro e espinho mais curto do Sonic. Eu gosto mesmo do design que tinha no Unleashed, do Generations, espinho grande, o azul marinho, escuro, tá ligado? Eu gosto muito mais assim, não gosto desse modelo do Sonic hoje que ele tem. Parece que só eu vejo problema nisso, sabe? Eu não sei porquê, mas eu realmente, tipo, eu acho... Eu tenho quase certeza que agora, se perguntar pro pessoal agora, velho, qual modelo vocês preferem, do Unleashed ou do Forces? A maioria esmagadora vai preferir o do Unleashed, tá ligado? Por isso que eu prefiro que voltem com o modelo antigo, sabe? Não quero esse modelo novo, sabe? Opinião minha, claro. Eu tava trabalhando nesse vídeo como uma forma de tentar conscientizar as pessoas, relembrando tudo que perdemos e todos os problemas pelos quais passamos. E eu ainda iria falar muito mais e gostaria de ir além, citando até mesmo a parte empresarial do problema, assim como o Moon Channel, que eu citei no início do vídeo. Tanto que nesse exato momento eu estaria criando uma ponte para entrar nesse assunto porque é pertinente. Tão pertinente que deveria ser obrigação assistir o vídeo dele e pesquisar sobre o assunto. Mas agora eu... sei lá, desanimei. Porque além desse vídeo não ter me agradado por também ser medíocre pra ruim... Não, vai, uma coisa eu posso falar, a tua edição foi muito boa. Mano, tua edição é excelente, cara, calma aí também, pô, medíocre pra bom, vai medíocre pra ruim, sei lá. Tá ligado? Pô, imagina se meu canal tivesse uma edição que nem a tua, pô, meu sonho, velho. Quer editar pra mim, mano? Brincadeira. Mas, cara, o teu canal é muito bem editado, tem um roteiro interessante, mas, cara, não faz mais isso que tu fez nesse vídeo, cara, por favor, mano. Eu não vejo mais sentido em trabalhar nele. Depois de passar tanto tempo escrevendo esse roteiro e batendo boca comigo mesmo, foi só agora que eu percebi que... Fugiu muito do tema, né? É, tô ligado, cara. Tu fugiu muito do tema. E, mano, pra finalizar esse assunto do Frontiers, aí, que eu acho do jeito que tu tá afirmando que o jogo é medíocre, muita gente apoiou. Mano, vamos olhar as avaliações que temos em outros lugares. Por exemplo, IGN, 7.5 de 10. Cara, pro Sonic ganhar um 7.5 com a IGN, cara, pô, um par tá feito pro Sonic, tá? Já é uma evolução alta, tá? Porque a IGN, mano, a IGN isso dava nota baixa pros jogos do Sonic atualmente, tá ligado? Então, você vê o Sonic Frontiers ganhando uma nota maior que os outros jogos, tipo, chegando quase no 8, já é um baita feito, tá? É um baita feito. Tu vê agora a Steam, muito positivas, as análises muito positivas, notas, tipo, notas chegando quase beirando a nota máxima, sabe? No Xbox, muitas pessoas elogiando. No PlayStation também, muitas pessoas elogiando o jogo. Cara, é muita gente que jogou e gostou do jogo, velho. É muita gente, cara. E a minoria é achar que o jogo é medíocre, cara. Isso sim é um fato, sabe por quê? Porque estatisticamente, o jogo é muito bom. E muita gente gostou do jogo. E pouca gente não gostou. Estatisticamente, o jogo é muito bom, tá? Agora, a opinião é você não gostar do jogo, aí é contigo, tá ligado? Tu gostou ou não, é experiência tua. Aí beleza. Talvez não faça diferença falar por mais 10, 20, 30 minutos pra tentar mudar meia dúzia de ignorante. Eu tenho mais o que fazer. Afinal, a esmagadora parte do público que aceita qualquer porcaria já tá enraizado nela por todo mundo, comprando a rodo e entregando os resultados que a SEGA precisa. E de pouco em pouco, aqueles que queriam o melhor pra franquia foram desistindo de passar raiva, aceitando que muito dificilmente teriam as expectativas atingidas. Eu pelo menos ainda tenho minhas esperanças. Como eu disse, a franquia tá caminhando pra algum lugar mais uma vez, e isso é ótimo.
Muitas coisas mudaram e continuam mudando pra melhor, tenho visto várias boas notícias também, mas... Pra franquia se acomodar mais uma vez é daqui pra ali. Eu não boto tanta fé não. Bom, então eu acho que o vídeo é esse aí, mano. Cara, é um bom canal sim, tá? Eu recomendo vocês irem lá. Não ataque um cara, tá? Por favor, não ataque um cara. Só porque ele falou disso, tá? Por favor, não façam isso. Eu já falei que é algo feio, tá? Vocês podem discordar do cara que tá tudo certo. Tá tudo certo discordar dele. E é isso aí, mano. É basicamente isso que eu queria falar, tá? Isso que eu queria comentar também, refutar e tudo mais. Não concordei com a opinião dele, muita coisa do Frontier. Mas enfim, repetindo pela última vez aqui, não trata opinião como fato e não trate os outros como imbecis e doentes só porque eles acharam um jogo bom de um jogo que tu não gostou. Tá? É só isso que eu falo. Mas então esse foi o vídeo, obrigado por todo mundo ter assistido até aqui, foi um vídeo bem grande, né? Enfim, então recomendo assistir o vídeo inteiro, tá? Porque o comecinho do vídeo é bem diferente dele avaliando Frontiers e... enfim. Então é isso, obrigado por ter assistido de novo e até a próxima.